Olá, eu sou a Aline Basquerotti, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Já fazia algum tempo que a gente não tinha vídeos novos por aqui, então hoje eu resolvi trazer um tema bastante especial. A gente vai retomar a nossa série de vídeos sobre a linguagem oculta das doenças, falando sobre a linguagem oculta do câncer. Então, se você está acompanhando essa série aqui no canal, eu te convido a assistir o nosso vídeo até o fim. E é claro, lembra de se inscrever se você ainda não está participando da nossa comunidade. Então, vamos lá? Eu confesso para vocês que o tema de hoje me trouxe uma certa angústia. Eu estava evitando falar sobre este assunto quando eu decidi fazer essa série de vídeos sobre as doenças. Foi um dos temas pedidos pelas pessoas que acompanham o nosso canal. O câncer, ele é um tema tabu em nossa sociedade, que parecia exigir de mim sempre mais tempo de estudo, mais tempo de preparação. É como se eu nunca estivesse pronta o suficiente para falar sobre este sintoma. Mas eu senti que era o momento, então aqui estou eu. Hoje nós vamos falar daquela doença não mencionada. Um sintoma que já foi tratado como uma verdadeira sentença de morte, carregado de simbolismo, desde a sua descrição, chamado de maligno. Apesar de ser marca das sociedades industrializadas, a presença de tumores já foi identificada em múmias com mais de 500 anos. Ou seja, este sintoma não é tão contemporâneo como há muito se prega, embora ele nunca tenha feito tantas vítimas como em nossos tempos. A tendência do câncer de se propagar pelo nosso corpo mostra que por trás do diagnóstico deste sintoma está um grande padrão, que afeta toda a nossa experiência de vida e não apenas uma área específica. Em nível celular, as células cancerígenas se diferenciam das células saudáveis por um crescimento desordenado e caótico, e também pelo seu núcleo celular aumentado. Elas também não desempenham tarefas em conjunto com as outras células, a fim de manter o nosso organismo, mas passam a atuar na multiplicação de si mesmas com o único objetivo de se reproduzir e de dominar. Nem que para isso seja necessário matar outras células cancerígenas. Estas células também desenvolvem uma capacidade de nutrição mais autônoma, que as faz ter menos necessidade de se comunicar com as células vizinhas. Isso, somado ao fato de que matam e escravizam outras células para que estas façam o seu trabalho duro, conduz a uma má relação entre as células cancerígenas e a vizinhança. Mas elas não se preocupam nem um pouco em manter a harmonia do sistema. Sua única preocupação é com o seu próprio crescimento e com a sua multiplicação, mesmo que o preço a ser pago por isso seja a morte daquilo que as alimenta. Elas tomam tudo o que puderem, sem oferecer nada em troca. Outro hábito nada popular das células cancerígenas é o de desrespeitar qualquer limite pré-estabelecido, deixando para trás o padrão para o qual foram destinadas e seguindo o seu próprio caminho, egoísta, destrutivo e degenerado. Um dos nomes médicos para o câncer é neoplasma, que expressa um novo caminho que as células tomam em busca de sua autorrealização. Com o tempo, o problema passa da célula para o tecido e do tecido para o órgão, que já não é mais capaz de impor o seu padrão às células individualmente. O câncer se torna, além de um problema da célula, um problema do meio
que esta ocupa. O mais estranho disso tudo é que ela não é algo que vem de fora, como bactérias, vírus e toxinas. Mas é uma célula que até então estava a serviço do órgão e do sistema como um todo. Até que em algum momento a sua orientação se modifica e ela abandona essa tarefa comum, passando a desenvolver e a concretizar os seus próprios objetivos. Uma explicação pode ser o fato desta célula ter sido durante muito tempo superestimulada, sofrendo ataques provenientes de estímulos externos, como o estresse, o tabaco e a radiação. Até que em um momento essa célula martirizada reage e num ato de libertação modifica os seus genes e segue então o seu próprio caminho. O curioso é que este processo acontece o tempo todo em nosso organismo. Ou seja, a todo momento, células modificam a sua estrutura, gerando pequenos tumores, mas que se tornam inofensivos devido ao poder que o nosso sistema de defesa tem de se impor e de submetê-los. Isso nos leva a um segundo ponto importante. A condição do nosso sistema de defesa tem um papel significativo no surgimento do câncer. Animicamente, o comportamento da célula cancerígena encena dois problemas fundamentais: o do crescimento e o da comunicação. O primeiro demonstrado em um crescimento caótico e transbordante, que desrespeita qualquer tipo de limite, o que leva a uma péssima relação da célula cancerígena com a sua vizinhança, conduzindo ao segundo problema, o da comunicação, quer seja com outras células cancerígenas ou aquelas que não o são. A primeira fase do câncer, quando o sistema imunológico ainda é capaz de reprimir a rebeldia das células degeneradas, indica a principal característica das pessoas que costumam desenvolver este tipo de sintomas. São pessoas que buscam viver a sua vida de uma forma adaptada, adequando-se às normas e sem incomodar ninguém. De preferência, da forma mais despercebida possível. São pessoas que evitam expor suas exigências ao meio para que não sejam vistas, notadas, percebidas. Evitam também experiências novas, as quais poderiam comprometer os limites que estabeleceram para suas próprias vidas, vivendo uma vida segura e previsível. A segunda fase mostra como o preço por conter os seus impulsos vitais pode ser alto, quando o corpo se lança numa corrente de crescimento desgovernado, demonstrando que a estabilidade da antiga fase era, na verdade, a expressão de uma vida não vivida. Quando ater-se rígida e inflexivelmente às normas, transforma-se assim em doença. Como a célula martirizada, que antes de se transformar em câncer, faz de tudo para desempenhar o papel ao qual foi destinada. O paciente também busca perseverar no cumprimento dos seus deveres, como filho, como pai, como marido, mesmo ao custo de suas necessidades individuais e de seu próprio desenvolvimento. O afetado cumpre com seus deveres sem se queixar, sem impor limites e sem negar apoio ao meio, deixando-se sobrecarregar com suas obrigações. As grandes responsabilidades que assume para dar sentido à sua vida servem como um bom disfarce para ocultar a falta de sentido interno e a depressão. Assim, não raro, por trás do câncer está a depressão, que ao não ser vivida, se expressa com um sintoma físico, fazendo do corpo seu instrumento e seu palco. Os impulsos de mudança que foram reprimidos ao longo dos anos se estendem pelo corpo como a forma de mutações. E se antes a pessoa não se permitia sequer uma única opinião própria, com o surgimento do câncer,
A proliferação desgovernada das células degeneradas demonstra como era grande o seu desejo por autorrealização e por satisfação pessoal. Em geral, o ambiente com o qual o paciente se relaciona não identifica essa disposição depressiva, que muitas vezes também não é consciente para ele próprio, pois o afetado não demonstra qualquer interesse em compartilhar a sua vida com os outros. Na fase do surgimento do sintoma, estes pacientes se esforçam para não incomodar, para não ser um fardo, estabelecendo relações de boa vizinhança. E como sempre, se esforçaram para desempenhar bem o seu papel, acabam também por encontrar pessoas dispostas a ficarem ao seu lado, em compensação aos seus esforços. Com o tempo, podem aparecer traços de caráter mais profundos. Quando pessoas antes pacatas e fáceis de lidar, passam a impor as suas exigências ao meio, o que pode despertar a surpresa daqueles que convivem com o paciente, acostumados à sua temperança e cordialidade. Este comportamento pode soar desagradável ao meio, mas é essencial ao processo de cura do sintoma. Pois quando o desejo de transformação, de realização e de conquista passam a ser vividos como experiência, estes não precisam mais ser representados no palco do corpo através da dança da doença. Para acabar com o câncer, faz-se necessário primeiro admitir a sua existência. Na última fase, há uma espécie de rendição do paciente à doença, que se entrega sem resistência. Nela, o corpo encena a entrega e a devoção ao destino. Tanto vencendo o câncer, ou sendo por ele vencido, ocorrerá esta rendição. Tal rendição não passa pela máxima, seja feita à sua vontade, mas representa a entrega à vida e às suas infinitas possibilidades. Tarefa essa a ser desempenhada pelo paciente de câncer. O retorno consciente ao início, como a busca por resposta às perguntas: de onde eu venho e para onde vou, religando a pessoa às suas raízes e aos seus valores essenciais, são também caminhos válidos para a superação deste sintoma. Do contrário, a doença se apresentará como um caminho, uma última tentativa de despertá-la para viver as próprias necessidades. Não é de admirar que tenhamos tanto medo do câncer, já que nenhum outro sintoma está mais equipado para nos mostrar o espelho. Praticamente nenhuma outra doença é capaz de subjugar o nosso organismo a seus próprios interesses tão rapidamente. E aí, você está gostando do que ouviu até agora? Se sim, eu te convido a deixar aqui embaixo o seu gostei e a se inscrever no nosso canal, caso você não tenha feito isso, lá no início do vídeo. E também eu espero que você continue comigo aqui até o final. Vocês se recordam que lá no início do vídeo eu comentei que a condição do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico, tem uma relação estreita com o surgimento da doença? Pois é, além dos temas crescimento, comunicação e rendição, a defesa é um outro componente representado também pelo câncer. A estreita relação entre sistema de defesa e câncer se apresenta de duas formas. Na primeira, o colapso do sistema de defesa fornece um terreno fértil para o aparecimento da doença. Na segunda, após o câncer instalado, este se utiliza do nosso sistema de defesa para se propagar. A defesa imunológica se torna cada vez mais fraca na medida em que a defesa do nível da nossa consciência é exagerada, ou seja, quando a nossa consciência se fecha para não ter que lidar com aqueles problemas ou desafios que nos causam angústia e desconforto, o nosso corpo se abre aos agentes irritantes. No vídeo de hoje,
as células cancerígenas. Quem se ataca na consciência e nela se defende, não precisa encenar o tema em seu próprio corpo. A pessoa que enfrenta a vida abertamente dispõe de uma defesa corporal mais saudável, estando assim menos propensa às infecções. Enquanto que uma pessoa que passa a vida amedrontada estará mais suscetível aos agentes infecciosos e assim cultivará mais resfriados, devido ao seu debilitado equipamento de defesa. No caso do câncer, este bloqueio acontece em um nível ainda mais profundo, gerando um colapso no sistema de defesa, que em geral acompanha algum período de tensão e de angústia vivido pela pessoa. A morte de um ente querido, o término de um relacionamento, a demissão de um emprego, uma decepção. Qualquer destes eventos pode desencadear a erupção da doença quando o nosso sistema de defesa está enfraquecido. A primeira coisa que o paciente deve fazer é começar a se mover, a crescer, a se transformar, a se desenvolver. Além disso, é importante também aprender a dizer não. Identificar e viver os seus próprios desejos, se rebelar contra as regras rígidas e, é claro, se aproximar dos outros. Viver uma vida bem vivida, com sentido e responsabilidade por si mesmo. O ser humano cresce fisicamente durante 20 anos. Depois deste período, ele precisa continuar crescendo pessoal e espiritualmente. Ou este crescimento não realizado irá se manifestar como um sintoma. A forma mais saudável de crescimento pessoal se dá pela via da autorrealização, enquanto que o nosso crescimento espiritual está na busca da imortalidade da alma, de compreendermos que o todo está em nós e que nós estamos no todo. A grande oportunidade dada pelo câncer é decifrar o padrão de vida no qual ele se faz necessário, para assim transformá-lo. Rutger Dawkins nos diz o seguinte: no acontecimento do câncer, nós consideramos maligno aquilo que, em sentido figurado, nos parece totalmente desejável enquanto sociedade: a expansão. O câncer ultrapassa todas as fronteiras e obstáculos, estende-se por tudo, penetra em tudo, participa de tudo, une-se a tudo. Até as estruturas alheias, não se detém diante de nada. Não pode ser detido por praticamente nada, é quase imortal e não teme nem mesmo a morte. Trata-se de expandir a consciência, descobrir a infinitude e a imortalidade da alma. Não deveríamos nos admirar que o princípio mais elevado surja por intermédio do mais maligno dos sintomas. Bom, e para quem acompanha a série sabe que a gente tem proposto aqui algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para tentar entender por que é que essa doença opera na sua vida ou na vida de alguém próximo a você. Vivo a minha vida ou ela é determinada pelo meio? Deixo espaço para as minhas energias e desejos ou me submeto às regras pré-estabelecidas? Permito-me expressar as minhas agressões ou as guardo para mim? Que papel desempenham as transformações em minha vida? Comunico-me com os outros ou me entendo melhor comigo mesmo? Que papel desempenha na minha vida as perguntas: de onde eu vim e para onde vou? Então era isso, pessoal. O tema de hoje foi extenso e profundo, mas necessário. Eu agradeço muito quem chegou até aqui. E para quem ficou até o final, namastê.